sempre. Então, dê o seu like, dê a força aqui para o programa continuar. Queria aproveitar a presença do Diogo da Luz para a gente falar de um caso que aconteceu hoje, né? Acho que está todo mundo com curiosidade, porque a gente tem uma sensação, e acho que até é legal o Diogo explicar um pouco sobre isso, de que aumentaram o número de acidentes com aviões. Dá até um arrepio quando a gente vê uma manchete, e a gente, infelizmente, teve no período da manhã de hoje, 1º de julho, um avião de instrução que caiu numa área rural de São José do Rio Preto. Vocês devem ter sido impactados aí por essa notícia. Essa aeronave, um CAP-4 Paulistinha, fabricado em 1943, que tinha decolado do aeroporto estadual com 2 ocupantes. Então, o piloto, o Abner Oliveira, e o seu aluno, o Felipe Coiado, de 24 anos. Ambos morreram no local. O avião pertence ao aeroclube da cidade e caiu num terreno. Então, acabou aí que não atingiu nenhuma construção, não houve explosão, fogo ou vazamento de combustível. Os corpos estavam presos às ferragens, foram levados ao IML e as imagens da queda foram registradas por um morador. O certificado da aeronavegabilidade estava em dia, Diogo. Vamos trazer aqui a parte técnica, você vai nos dizer se é isso mesmo que tem que ser, né? Mas venceria no mesmo dia do acidente. Estava em dia, matava assim, no limite da razão, né? Segundo a ANAC, o voo estava regular, mas o destino ainda não havia sido informado, tampouco se havia algum alerta prévio de falha mecânica. O CENIPA e a Polícia Técnico-Científica investigam o caso para apurar se houve erro humano, falha técnica ou negligência. Por hora, resta aí o luto às famílias e a espera por respostas, Diogo. Isso do laudo tá no limite, compromete? É algo burocrático? Não compromete nem um pouco, Paulinha, de jeito nenhum. É como você pegar um remédio dentro do prazo de vencimento até o último dia e depois do último dia ele continua perfeitamente seguro, mas a garantia de que ele está perfeitamente seguro vence naquele dia. Não quer dizer que no dia seguinte ele não preste mais. Isso vale para um monte de coisas, né? O café tem prazo de vencimento e café dura muito e muito tempo, mas é o fabricante dizendo, até ali eu garanto. No caso do avião, a manutenção tem que ser feita preventivamente sempre. Manutenção corretiva em aviação é uma coisa anormal. Como em carro é muito comum, né? A gente vai usando, faz aquelas revisões, mas normalmente acabou a garantia, a gente só leva na oficina quando ele quebra. Verdade. Avião não tem isso, não. Avião, para você ter uma ideia, o manual de manutenção é tão extenso que se o fabricante disser que você tem que trocar o cinto de segurança depois de 5 ou 10 anos, não adianta você falar, mas o cinto de segurança está perfeito. O manual mandou trocar depois de 5 ou 10 anos e vai ser trocado. A bateria é trocada antes de dar problema, porque tem um prazo. Eles falam, a bateria dura normalmente 3 anos, vamos dizer. Então, a cada ano e meio vai ter que trocar a bateria e ponto final. Então, o avião vinha com a manutenção em ordem. O Aeroclube de Rio Preto é um aeroclube sério, faz as coisas direito, como praticamente todos os aeroclubes do Brasil. E era um avião que tinha bastante idade, de 1943. 1943. Isso é legal, o Diogo explicar. É de estar em operação, um avião assim antigo, se ele tiver uma boa manutenção, ou já é alguma coisa... Absolutamente comum. Vamos falar, antes de voltar nesse, falar de um caso de um avião. Pensa no avião mais seguro e mais cuidado do mundo. Qual vocês acham que pode ser? Caramba. Do presidente dos Estados Unidos. Air Force One. Faz sentido. Na verdade, Sim. são 2. Boeing 747. Avião mais cuidado do mundo. O mais importante, mais tudo. Um é fabricado em 91, outro em 93. Olha, são antigos. Veja, eles estão com 2 novos em vias de ficarem prontos, mas é tão complexo o conjunto de modificações que é feito no avião presidencial que vai demorar mais uns 2 anos, talvez, para ficar pronto. Ficarem prontos os 2 Boeing 747. Né? Então veja que idade não é problema. O projeto desse avião é da década de 30. Ele começou a ser fabricado no Brasil pela empresa Ipiranga, que era de Osasco, e depois foi vendido para Companhia Aérea Paulistinha, Companhia de Aviação Paulista, por isso que ele é um paulistinha. E fizeram perto de 1.000 ou mais de 1.000 aviões desses aqui. Ainda voam como aviões de instrução 150 a 200 desses aviões. Não tem muitos em operação. Tem muitos em operação. Fala, mas como assim? Um avião tão antigo e ele ainda é feito de tecido.
Como era feito o avião do Santos Dumont, você que bem lembrou quando a gente estava conversando antes. 14 bis moderno. É feita uma caverna e essa caverna é revestida com tecido e depois passa uma espécie de uma cola que dá uma endurecida no tecido e é só aquilo. Ele fica muito levado. Nossa, mas isso é um risco. Não, é extremamente seguro. É desse jeito mesmo. É só a desse gente jeito. que é leigo que se ficar sabendo Só a vai gente fica ficar com medo. arrepiada Exato. aqui. Você fala, mas como enferruja Tá. tudo? A manutenção tem que ser feita em todos os sentidos. O motor, quando chega com tantas horas, não sei específico no caso do Paulistinho, mas normalmente 1.000, 1.500, 1.800 horas, tem que trocar o motor. Ou no mínimo desmontar e revisar o interior. Ah, mas tá bom. Tem que fazer de novo. Então, no caso dessa aeronave que a gente está falando, aparentemente era feita toda essa manutenção, tudo certo. Aí, o fato de ser um voo de instrução, né? Então, você tem um professor e um aluno que está aprendendo alguma coisa. Tem mais aí um risco, digamos assim, associado por ser um voo de aprendizado ou não, porque está ali também o professor, é seguro, pode ter sido mais... A gente vai especular aqui, tá? Gente, estamos especulando porque ainda não temos aí outros fatos para complementar, mas é um fator de risco de ser um voo de instrução ou não? Poderia, mas não parece que seja nesse caso. Primeiro que as informações que eu tenho é que o Abner é uma pessoa, além de muito benquista, lá um instrutor muito consciente do que estava fazendo. E segundo as primeiras informações, a gente pode estar enganado, ele tinha acabado de decolar de Rio Preto e fez a curva à esquerda, que é quase um padrão. Você decola do aeroporto, faz uma curva de saída e a instrução, de fato, vai começar mais longe. Eventualmente, a decolagem já foi uma instrução, mas com o instrutor Ao do lado não, ali, atrás, né? porque nesse caso é um avião em tandem que se fala, que voa um na frente e o outro atrás, mas o instrutor com plenas condições de pegar o comando. Da pouquíssima imagem que tem, a impressão que dá é que o avião caiu. A gente está mostrando as imagens, Stall. né? Vocês estão assistindo. Stall quer dizer, ele perdeu condições de voar, provavelmente porque estava muito lento. Provavelmente. Pode ter havido quebra de algum componente como asa, mas é quase impossível de eu acreditar. Ele perde a sustentação, não é, Diogo? Ele perde a sustentação, então aí ele cai em parafuso. Então, isso é um erro humano. Pode ser. Pode... Erro No humano dia é sempre muito- porque o avião é feito por humanos, né? Eu acho Não, um eu pouco digo- errada a classificação Falha das pessoas de lá quem estava falha comandando. técnica, falha humana. É. Mas vamos dizer, Pode ser erro de quem associado, estivesse lá né, também. pode ser Se ele está associado. lento, seria por uma questão da pessoa que está ali no comando, que não acelerou o suficiente? Ou perdeu potência. Ou é o do Natural. aparelho? Mecânico, tá com algum desgaste a Pode. ponto de não alcançar Vamos velocidade. conjecturar aqui. Tá, Sim, sim. vai ser Decolou, especulação. fez a curva, teve uma pane de motor. Aí, mesmo assim, ele já aparentemente estava em altura suficiente para poder declarar emergência e ir planando, porque o avião sem motor ele plana, especialmente aviões pequenos, mais fácil ainda, e voltar para pousar na pista. Além do que, a velocidade mínima para ele se manter voando é coisa de uns 80 por hora, 90 por hora. Não é tão rápido assim. Tá. Ele poderia tentar pousar num terreno. Poderia estragar o avião, mas com chance grande. E ele cai. Então, uma possibilidade, conjectura, hein? Não quero julgar ninguém antecipadamente. Mas houve uma pane, o instrutor, numa hora dessa, possibilidade. assume, e às vezes o aluno pode entrar num pânico. Desespero. Isso acontece mais com passageiros. E o passageiro começa a querer ele reagir para resolver a coisa. Aí o que o instrutor faz numa hora dessa? Ele abaixa o nariz do avião para o avião ganhar velocidade e se manter sustentado. A pior coisa é ele parar de voar, que é quando ele cai, que nem uma pedra. Entendi. Tá. Então imagine-se, o instrutor empurra o manche para frente para o avião começar a Ganhar essa descer e ganhar velocidade. E aí, O passageiro, ao ver isso, ele começa a entrar em pânico. acha Eu vou que já cair, tá eu tô caindo. vendo o chão aqui, eu vou cair, não sei o quê, sem saber que daqui a pouco ele vai arredondar e pousar devagar na grama. Mas ele resolve interferir. E aí puxa o manche. Isso às vezes pode gerar uma confusão. Um dos treinamentos que a gente tem em aviação, isso aconteceu voando com a Silvia, minha mulher, ela num pânico uma vez, uma coisa simples de nada, quis interferir, ela não entende nada de aviação. é natural, né? Eu tive que dar uma bronca muito grande Não, nela, você ela contando assustou. Aí, só do ano Não do faça avião e que é nada. feito de tecido, já me deu um negócio. Paulinho, é o é Fusquinha tranquilo. da aviação. Aprendi hoje com o Diogo. É o Fusquinha da Fusquinha da aviação. aviação. Todo E mundo aí, aprende maravilhoso. nesse avião. Você gritou com ela, ela parou. Ela parou.
A segunda vez que eu percebi, numa situação de dia de céu azul, não sei o quê, mas é aquela coisa, quem é leigo, às vezes se apavora com bobagem, né? Sim, Vê uma sim, ave passando, se natural. assusta. Quando eu percebi que ela estava se apavorando, eu pensei, em Você tá última com medo? instância, eu tenho que dar um soco nela. Porque é uma forma de defender. Eu falei, É como quem está se não dá para afogando. fazer isso. Eu falei, você está insegura? Vamos voltar, vamos pousar, a gente vai outro dia e não vamos discutir, para evitar uma coisa dessas. Entendi. Porque faz parte do treinamento da gente ser rude Eliminar um passageiro. esse ruído, vamos dizer assim, que Exato. possa atrapalhar a vida dos outros que estão ali, né? É melhor você dar um tapa num passageiro E salvar a vida e dele. salvar a vida dele do que deixar ele interferir. Caramba, gente. Então, pelo que ele está explicando, o Diogo, é uma sequência de acontecimentos que são desde humanos e são mecânicos, técnicos ali. desesperos, não sei. E aí vai dando errado. É um dominó que aí, quando ele tenta recuperar, já é irrecuperável. É Por isso que Uma demora, né, enorme Diogo? A possibilidade. investigação muitas vezes não é Exato. rápida, né? Agora, isso que eu acho importante a gente falar, essa é uma diferença, falamos aqui muito de crime, que se investiga para ver quem é o culpado, botar o culpado na cadeia e vida que segue, mas não se pensa em como não ter de novo esse problema. Exatamente. Por que a gente cria tantos bandidos aqui no chão? Então, na aviação, discute, aliás, tudo que se possa imaginar de possibilidade. Eles vão conjecturar se tenha sido sabotagem, sem achar que foi, mas se tenha sido um pássaro, se tenha sido um monte de coisas. E todo mundo coopera porque sabe que não estão em busca de punição. Para principalmente, entendendo exatamente Prevenção. todos os fatores contribuintes, e não simplesmente, foi uma coisa que parou. Não, todos os fatores que contribuíram. Inclusive vão ver a semana anterior do piloto, do aluno, para ver se psicologicamente tinha algum fator que pudesse contribuir para isso. Depois de analisar tudo isso, aí eles vão recomendar medidas ao fabricante e aos usuários do avião para que isso não se repita. Isso que é maravilhoso na A aviação. investigação do CENIPA não é criminal, né? Não A é criminal é criminal. feita pela Polícia Civil. Agora, pensa se tivesse esse tipo de investigação na polícia também. Quantos Preventiva. crimes a gente não evitaria? Não só preventiva, como não basta saber quem deu o tiro. Porque essa pessoa deu um tiro por uma série de razões. E é importante entender essa série de razões, não para aumentar ou diminuir a pena dele, mas sim Pra para que não ver aconteça novamente. como não se faz isso de novo. É muito interessante. Mas aí é uma Interessante, questão de verdade. políticas públicas, não é? Que a gente tem uma carência absurda. E novamente, quando a gente para pensar, né, na estrutura policial, ela é uma estrutura investigativa ali, né, de investigar aquele determinado crime. Não cabe a ela a prevenção. Pois Essa que é a questão. A quem caberia? Então, e a Essa gente na questão. aviação, eu sei que Tchelian já trabalhou em investigação de acidentes aéreos, vendo quem errou, quem fez daquilo. E a gente na aviação, nessa investigação, tem pânico da polícia. Não pelo mal que ela vai fazer, porque ela vai buscar outras informações. E o que acaba acontecendo? Os pilotos e os envolvidos ficam, às vezes, com medo de falar a verdade e depois serem punidos por um erro ou por denunciarem alguém querendo resolver. Quando você tira essa investigação policial, a transparência e a cooperação entre todas as pessoas envolvidas é muito maior. E cada vez que aumenta a investigação policial punitiva, mais se retrai os pilotos e os envolvidos todos a falarem tudo o que sabem. Paulinha, Vamos- que aula. Você vai mudar é o uma assunto? aula, vou mudar. Vamos provocar o chat, permite? Vamos provocar o Não chat. vale um Tem programa gente aqui. inteiro, Paulinha, só de Aviação, aviação? é. Com o nosso Diogão aqui. O que você acha, você que Tem está um monte acompanhando? de gente Pelo chocada menos aqui com as essa história do pessoas- soco, né? As pessoas se assustaram. Ah, mas mas Eu quero deixar bem claro, eu não É, dei, hein? você Eu não não dei. deu e nem Você quer dar, vai né, ser Diogo? cancelado. Nenhum piloto quer. Não Vocês cancelem não o viram? Diogo. Salvar a vida Vocês de não alguém. viram que recentemente teve uma bagunça num avião da American Airlines que Tentaram ia entrar, decolar? né, na cabine, Que- coisa que depois até dos atentados terroristas virou proibidíssimo, né? Não O pode. que o comissário fez rapidamente? Conteve ali de forma Conteve, violenta. imobilizou, jogou ela no chão e deu uma gravata de uma forma Que ela queria abrir rude, a vamos porta dizer. também, Ela não é queria isso? entrar na cabine. Pra gente parece tem- violenta, mas é uma condução para proteção da vida Pra de defesa dos todos, né? passageiros. Exatamente. É rude nesse sentido. Você tem que imobilizar a pessoa. E dependendo do momento, você tem que usar
alguma força. atitude um pouco Tem mais que ser- forte. usar a força, né? Pois é, às Não, vezes a gente não compreende por não saber da conduta, né? Não, Não, não e entender. você tá ali dentro, exatamente, a gente precisa respeitar, né, todas as instruções de segurança. Aquilo é inegociável. E quem iria imaginar que comissários são treinados para dar mata-leão no passageiro? Exatamente. Não é isso? Mas são nesse treinados, sentido. não são? São treinados para isso, Faz justamente. parte do treinamento. Em nome da segurança. De Tá todos, certo. né? De Do voo todos, todo. de Inclusive todos. de quem tá tendo essa Exato. ideia de querer entrar lá na cabine, sabe-se lá por quê.